Não case. É isso mesmo que você ouviu. Não case até que você descubra estes 3 segredos que a Bíblia revela que podem salvar você de tomar uma decisão de se casar com uma pessoa que vai levar você para a destruição da sua vida e do seu futuro. Vocês sabem, 50% dos casamentos hoje, mundialmente falando, eles terminam em divórcio, mas o seu não vai ser assim. Você vai estar comigo aqui hoje e você vai ver o que Deus, através da palavra, revela para nós em 3 segredos básicos que vão fazer toda a diferença para você, desde o momento da escolha da pessoa até o momento do seu convívio. E se você ficar comigo até o final, eu vou te dar ainda uma dica extra para que de fato você tenha um casamento duradouro e muito bom. Amém? Então, fica comigo, vamos lá, vamos estudar isso juntos. Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui de volta ao canal, espero que vocês todos estejam muito bem. E hoje eu quero falar com vocês referente à segunda maior decisão da vida de uma pessoa, que é com quem elas casam. Obviamente, a primeira maior decisão é aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. E, logicamente, a segunda é a pessoa com quem você se casa, porque é com ela que você vai viver o resto da sua vida, construir a sua história, construir o seu ministério, construir a sua família e avançar para os propósitos que Deus ele tem colocado sobre nossas vidas. Então, desde o momento que você decide a pessoa que você vai casar e no seu convívio, ele é uma decisão extremamente importante. E eu quero dividir com vocês aqui algumas coisas que a Bíblia traz referente a isso. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro segredo que a Bíblia nos diz é: não se case na promessa de uma conversão. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, ele fala que nós não devemos colocar jugo desigual como os infiéis. Quer dizer, nós não devemos nos aliançar, porque o casamento é uma aliança, com alguém que não tem a mesma fé que você tem. Se você está me assistindo aqui, você é uma pessoa cristã, você ama o Senhor Jesus, você vai à igreja, você sonha com o seu ministério, de repente você já atua no ministério, você tem a sua prática de oração, prática de jejum, práticas de frequências de culto, né? E você está namorando com uma pessoa que de repente ela não tem a mesma fé que você. Ela diz para você que ela respeita Deus, que ela até ama Deus, ela entende quem é Jesus, só que ela vai no culto só quando você pede muito, só quando ela quer te agradar. Não existe, às vezes, uma vontade, uma iniciativa própria dessa pessoa. Então eu digo para você, não se case com essa pessoa. Digo isso com todas as palavras. Essa pessoa não é a pessoa para você. Ai, pastor, mas como é que você pode falar isso? Essa pessoa que eu estou namorando é tão cuidadosa, carinhosa, trabalhador, ela me ajuda e me abraça e ama minha família e tem tantas boas qualidades, conversa bem. Tudo bem, pode ser que ela tenha tudo isso, só que você vai conhecer verdadeiramente essa pessoa no dia que você se casar. O tempo vai se passar e o que vai sobrar são os caráteres e os princípios cristãos. Eu vou dizer uma coisa para você, todo mundo que namora, ele dá sempre o seu melhor. Todo mundo vai tentar entregar o melhor que você tem. A sua melhor maneira de falar, o seu melhor comportamento. Todo mundo dá o seu melhor. No começo do casamento, também as pessoas continuam tentando dar o seu melhor. Mas, passa-se um tempo, todo mundo acaba se revelando quem ela é. E se você é um cristão verdadeiro, você não vai querer abrir mão de ir na igreja, de fazer as coisas. Agora, se você se casar com alguém que não é cristã igual você, o que vai acontecer é o seguinte: você, quando quiser ir ao culto, essa pessoa vai fazer um jogo emocional com você. Ah, mas de novo, você já foi semana passada. Vamos aproveitar hoje, tá sol, vamos sair, vamos passear, vamos fazer outra coisa. Né? Ou vai dizer, nossa, você só pensa em igreja, agora você vai no domingo, aí você tem oração de semana. Nossa, que não sei o que, você é muito bitolado, não sei o que, não sei o que. Isso vai começar a te gerar um problema. E por outro lado, se você começar a orar e buscar para que essa pessoa seja convertida e se transforme, pode ser que você tenha uma luta muito longa e muito extensa. Porque você vai ter que gastar muito esforço para que aquela pessoa transforme. Pastor, ela pode se converter? Claro, Deus é misericordioso, amém? Ela pode se converter, mas eu quero evitar você de passar anos e anos e anos frustrado com uma situação que você podia ter evitado desde o começo. Se lembre, né? O que vale não é as qualidades, né, da pessoa no sentido de comportamento, do quanto ela ganha, de quão bonito ele é ou ela é.
Não é isso que vai valer no final. O final que vai valer é o princípio que ela tem. As pessoas serem diferentes em alguns aspectos é até bom. Um afia o outro, um ajuda o outro, né? A pessoa ter qualidades que você não tem. É muito bom porque você cresce com essa pessoa. Porém, o que nós não podemos ter é uma fé e um caminho diferentes. Se você não tiver alinhado com a pessoa que você vai casar, no caminho que vocês vão desde o começo, você vai ter muitos problemas e você vai sofrer muito. Então, esse é o primeiro conselho bíblico que eu te dou. Não se case se essa pessoa não tiver uma fé igual a que você tem. Desafie a pessoa no meio do seu namoro, leve essa pessoa. Se ela não se converter, não case com ela. O segundo ponto, o segundo segredo que a Bíblia revela agora já dentro do casamento é referente ao romantismo. Não é o mais importante, mas as funções são os mais importantes. Não me entenda mal, o romantismo ele é muito bom. Quando nós namoramos, né, ser romântico, você dar o seu melhor, entregar o seu melhor, é maravilhoso. Claro que também no casamento, um casamento sem romantismo não é bom também, não é saudável. Então nós temos que manter quem nós éramos desde o namoro e continuar dentro do casamento. Contudo, dentro do casamento já não é mais apenas o romantismo. Nós temos as funções que estão estabelecidas por Deus dentro do casamento. Por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 5, ele vai explicar para nós, por exemplo, que o marido, ele é o cabeça da família. O marido é aquele que ouve a vontade de Deus, é aquele que protege a família, aquele que direciona a família para os caminhos que têm que serem direcionados. Não é uma questão de autoritarismo, é uma questão que o marido é aquele que deve buscar a Deus e deve dar a direção para a sua casa como um patriarca da sua casa. A esposa também tem as suas responsabilidades. A esposa é aquela que suporta o marido. A esposa é aquela que edifica a sua casa, que cuida dos seus filhos. O marido nunca conseguiria exercer a sua função de marido se a esposa não exercer a função dela. Então aqui não é uma questão de quem é mais importante na casa, mas aqui a questão é que se cada um está fazendo aquilo que tem que ser feito. Então dentro de um casamento, o marido ele tem que olhar e pensar, eu estou sendo o marido que a minha esposa merece? Eu estou sendo o marido que Deus espera que eu seja dentro da minha casa, e a esposa a mesma coisa. Eu estou sendo a esposa sábia, a esposa que edifica a minha casa, a esposa que tem cooperado para que a minha família cresça. Quando o marido e a esposa não estão alinhados nas funções que eles têm que exercer dentro da sua casa como família, como um casal, então começam a ter os problemas. É quando, às vezes, a esposa fica sobrecarregada, ela que tem que direcionar a casa, ela que tem que corrigir os filhos, ela que tem que sustentar a casa, ela que tem que fazer tudo, e às vezes o marido não faz nada. Ou vice-versa. Às vezes a esposa ela está numa posição que ela quer ser apenas servida e o marido tem que fazer tudo, né? Então está errado. Para que o casamento ele vá bem, cada um deve seguir as suas funções. Então se você ler depois, lá, por exemplo, Efésios capítulo 5, do 22 em diante, e próprio ali 1 Coríntios, não é? Capítulo 13 em diante, você vai entender ali algumas funções de como que Deus espera que o marido e a esposa se comportem. Lembrem-se, quando vocês se casaram, vocês se tornaram uma só carne, vocês são um só corpo. Então vocês precisam caminhar juntos, andar juntos. Entendem? Agora, essa segunda função fica muito mais simples se lá no primeiro segredo você casou com uma pessoa correta que tem a mesma fé que você tem. Tudo bem? Vamos para o terceiro segredo agora. O terceiro segredo que a Bíblia fala é entre para servir e não para ser servido. Lá em Coríntios capítulo 7, verso 3, ele diz algo parecido com o marido pague à esposa o que lhe é devido e da mesma forma a esposa ao marido. Quando você entra no casamento, você não entra simplesmente para ser feliz. Claro que ser feliz ele é uma consequência. Só que se você entra num casamento na expectativa apenas de ser feliz, significa que talvez no seu subconsciente você vai esperar que a tua esposa ou teu marido faça tudo para te fazer feliz e você vai ser apenas servido. É o contrário, você entra nesse seu casamento para que você faça a sua esposa feliz e esposa para que você faça o seu marido feliz. Se cada um de vocês fizerem o seu papel para servir um ao outro, então o casamento será feliz. É claro que
tem que existir em nós o bom senso de que eu nem sempre eu vou ser servido e nem sempre eu vou ter que fazer as coisas que só eu gosto de fazer. Tem horas que eu tenho que abrir mão. Então assim, né, quando nós assistimos filmes românticos, né, por exemplo, a gente vê sempre ali, né, aquele jantar bonito, ele sentado, comendo. Mas depois disso, gente, tem a louça para lavar. Depois disso, tem a casa para limpar. Então, tem coisas que é necessário que haja uma aliança de cada um servir naquilo que é necessário ser servido, né? Quando nós paramos de servir os nossos cônjuges e passamos a ter o sentimento egoísta em nós, é mais ou menos igual um cupim que entra numa madeira. Ele começa pequenininho, mas ele vai corroendo. Chega uma hora que aquilo tudo desaba. Por quê? Porque cada um não fez ali o seu papel. Então, chegamos num ponto do casamento que a gente transforma o nosso casamento em uma competição. Ah, porque ela não liga porque eu faço, ou ele não dá valor porque eu fiz, e fica naquela questão de um querendo provar para o outro quem fez mais, quem fez melhor, e a questão não é essa. A questão é que no casamento você entrou para servir, para ajudar, para cooperar, né? E dar o melhor de si, bem como a pessoa com que você casou. Então, cada um acaba se servindo uns aos outros. E o casamento ele torna-se maravilhoso, porque você tem a plena confiança de que a pessoa está fazendo algo por você, não apenas por uma mera obrigação de casal, mas porque ela te ama. Afinal, você só serve a quem você ama. Amém? Se você chegou até aqui, então, parabéns. Eu vou te dar não um, mas 2 extras. O primeiro extra que eu quero te dar é referente à última dica para o seu casamento, tá? E essa dica é a seguinte: o seu casamento é a imagem de Deus na terra. Se você é uma pessoa cristã, casada, e você segue ao Senhor, entenda isso. O seu casamento, ele é testemunho para as pessoas. Testemunho de que Cristo ele é real. Afinal, a palavra do Senhor diz que Cristo é o noivo e ele vem buscar a sua igreja para ter uma comunhão. Então, quando ele vem e busca a sua igreja, é formado um casamento. O seu casamento, ele é um testemunho. As pessoas vão olhar para você e elas vão falar: meu Deus, realmente o amor existe, o casamento é real, é possível. Em meio a tantos maus exemplos de casamentos ruins, as pessoas olharão para o seu casamento, se você seguir esses princípios básicos que nós conversamos anteriormente, né? Mas as pessoas olharão para o seu casamento, elas terão alegria de ver você casado. Verão que existe a oportunidade de ser feliz de fato em um casamento. Sabe, Satanás, ele tem um princípio de destruir famílias e casamentos, porque ele sabe que um casamento bem estruturado, bem alinhado, é uma potência na mão de Deus. É como uma igreja bem alinhada, bem estruturada. Por quê? Um casal bem alinhado terão filhos bem alinhados, bem estruturados, que se casarão com pessoas bem alinhadas e bem estruturadas. E então, a família, ela de fato será uma potência extraordinariamente grande nas mãos de Deus. Né? Então, o seu casamento ele não tem a ver apenas com a pessoa que você casou, mas tem a ver com um ministério que Deus entregou na sua mão. Olhe para o seu casamento como um ministério. Às vezes as pessoas elas querem muito terem ministérios. Eu quero louvar ao Senhor no altar, eu quero ser do evangelismo, eu quero ser do ministério infantil. Amém, glória a Deus por tudo isso, mas o seu primeiro ministério é o seu casamento. No dia que você encarar o seu casamento como um ministério, você já não mais viverá o seu casamento como apenas algo que aconteceu, mas como uma bênção que Deus entregou nas suas mãos. Então essa é a primeira dica extra que eu estou te dando neste momento. Amém? E a última dica extra, na verdade eu quero focar com as pessoas que hoje estão casadas com pessoas que ainda não são cristãs. Talvez você chegou até aqui e você está pensando: meu Deus do céu, se eu tivesse ouvido isso antes, se eu tivesse recebido esses conselhos antes, eu não teria me casado dessa maneira, eu não estaria nessa situação, né, que eu estou agora, eu teria evitado muita coisa na minha vida. Contudo, eu quero dizer para você que há esperança para você. Existe esperança para você. Não necessariamente você agora vai ter que se divorciar, nem nada. Afinal, você decidiu casar com essa pessoa, então você vai lutar com ela.
para que ela se converta, para que ela chegue a Cristo. A diferença é que talvez a sua luta será mais desafiadora do que a luta de quem casou com pessoas cristãs. Mas se você casou com uma pessoa que ela não é cristã, eu quero que você entenda que Deus ele não vai te abandonar por isso. Você vai buscar a Deus, você vai dar testemunho na sua casa. A sua responsabilidade é muito maior do que a dos outros. Por quê? Você tem que ser um testemunho vivo para o seu marido, para a sua esposa, dentro da sua casa, com palavras corretas, com amor, com carinho. Você tem que fazer tudo aquilo que nós falamos antes aqui com excelência. E tentar o melhor que você puder, obviamente, trazer o seu marido, a tua esposa para a igreja. Se você não consegue, leve uma cela para sua casa, crie ambientes ou situações para que ele ou ela comecem a caminhar a Jesus. Não tenha medo. Muitos cônjuges têm medo e ficam pensando assim, mas ele não gosta, ou ela não gosta, ela fica nervosa. Só que se você se deixar vencer pela reação do seu cônjuge, você nunca vai levá-lo a Cristo. Então você precisa ser mais forte e confiar no Espírito Santo que há sobre a sua vida. E creio que em um dado momento, em nome de Jesus, ele vai chegar na igreja e você viverá dias de maravilha. Não negocie sua fé por conta de ninguém. Continue aplicando aquilo que você crê. Amém? Bom, agora sim, estou chegando no final do vídeo. Agradeço a cada um que chegou até aqui neste momento. Peço que você escreva comentários, compartilhe esse vídeo, ajude alguém que está nesse período de casamento, está prestes a se casar e divida esses ensinamentos com outras pessoas. Amém? Bom, que Deus abençoe cada um de vocês. Vejo vocês no próximo momento, em nome de Jesus.